A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 136º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 131, 138, 139, 143, 144 e 145 do livro de Salmos. A inspiração do dia. Calma em Deus. No capítulo 131, destaco os versículos 1 a 3. Um salmo que descreve a quietude de alma, que vem quando se depende única e plenamente de Deus. No versículo 1, destaco: o Senhor não é soberbo, o meu coração, nem altivo, o meu olhar. Aqui o salmista tem consciência do pecado da soberba e do pecado da presunção, e se protege disso se tranquilizando, fazendo calar e sossegar a sua alma por meio da confiança em Deus. No versículo 2, destaco como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Nos tempos bíblicos, o período de amamentação durava 3 ou 4 anos. Logo, a linguagem deste salmo descreve uma criança de mais ou menos 3 anos de idade e que aprendeu a se acalmar mais. Para o salmista, uma figura dele próprio. Ele contrapõe a sua preocupação anterior com grandes coisas maravilhosas demais. E sua situação atual, sua alma sossegada. Assim, essa é uma mensagem revelante de um mundo marcado pelo frenesi decorrente do excesso de ambição e de competitividade, a procura incessante de coisas maravilhosas demais. No capítulo 138, destaco os versículos 1 a 8, um salmo pessoal de louvor e gratidão a Deus, cujo centro é uma oração em favor dos reis da terra. No versículo 4 e 5 destaco: render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, e cantarão. O desejo do salmista se realizaria quando aqueles reis ouvissem a palavra da tua boca e os caminhos do Senhor, isto é, sua maneira de lidar com seu povo em seu dia a dia. A espiritualidade cristã autêntica ainda se preocupa com estes dois aspectos indispensáveis da fé bíblica. No capítulo 139, destaco os versículos 1 a 24. Senhor, tu me sondaste. Este salmo descreve vários aspectos dos atributos de Deus, principalmente sua onipresença e onisciência, aqui relacionados ao seu cuidado pelo seu povo. O Deus do céu e da terra criou e nos conhece perfeitamente. Ele sempre está conosco e seus pensamentos estão sempre voltados para nós em todas as situações. Nos versículos 1 a 6, Senhor, tu me conheces. Deus conhece todos os nossos pensamentos, motivos, desejos e temores interiores, bem como nossos hábitos e ações exteriores. Ele conhece tudo o que fizemos, do começo ao fim do dia. Em tudo o que fazemos, Ele nos cerca com o seu cuidado e impõe sua mão graciosa sobre a nossa cabeça. Dos versículos 7 a 12, destaco: para onde me irei do teu Espírito? O Filho de Deus não pode jamais ficar fora do alcance dos cuidados de Deus, da sua direção e da sua força sustentadora. Ele está conosco em todas as situações e em tudo quanto o presente e o futuro nos reservam. No versículo 13 destaco: entretecente-me no ventre de minha mãe. Deus rege de modo criador e ativo o desenvolvimento da vida humana. Ele pessoalmente zela pela criancinha desde o momento da sua concepção.
Sua atenção por um feto compreende um plano para a sua vida. Por essa razão, Deus tem um aborto de um nascimento como homicídio. No versículo 16, destaco: no teu livro todas essas coisas foram escritas. Deus não nos traz a esta vida sem um propósito. Primeiro, provavelmente a declaração sobre os dias que nos estão determinados refira-se ao nosso tempo de vida na Terra, geralmente 70 ou 80 anos, embora uma pessoa possa morrer antes disso. Segundo, o tempo mencionado neste salmo refere-se não somente aos dias de uma pessoa, mas também o plano de Deus para a nossa vida como um todo. No seu plano, Deus não está querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Portanto, a intenção de Deus é que aceitemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e façamos a sua vontade numa vida dedicada a seu serviço. No versículo 17, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. O crente é conformado ao constatar que Deus sempre está a par das suas necessidades e tribulações e que Ele provê o nosso sustento, perdão, salvação e santificação. Conforme escreve o apóstolo Paulo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para o que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. No versículo 21 destaco: não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem. O salmista, ao meditar no grande amor de Deus por ele, corresponde com grande amor e lealdade ao seu Senhor. Ele aborrece aqueles que se opõem a Deus e que blasfemam do seu maravilhoso nome. Em profunda harmonia com Deus e a sua causa, o salmista identifica-se com ele a ponto de aborrecer o que Deus aborrece e ama o que Deus ama. Ele lamenta e sofre por causa das iniquidades e imoralidade ao seu redor. Nós também, que realmente conhecemos a salvação, amor e bondade do Senhor, não devemos ter dentro de nós nenhum amor pelo mundo e as suas coisas. E por fim, os versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Esta é uma oração justa para todo crente. Não somente devemos aborrecer o mal no mundo, mas também admitir que em nós possa haver algo que desagrade a Deus. Devemos estar pronto a pedir que Deus nos submeta a qualquer prova que venha contribuir para incrementar a sua obra santificadora em nós. Se abrigamos em nós algo pecaminoso, devemos abandoná-lo, arrependidos. No capítulo 143, destaca os versículos 1 a 12. Ó Senhor, ouve a minha oração. Este salmo, como o anterior, alude a um crente sob grande tribulação, sentindo que chegou ao limite das suas forças. Tudo quanto lhe resta é a esperança firme de que Deus o restaurará e o livrará da sua grande tribulação. No capítulo 144, destaca os versículos 1 a 15. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Deus é uma rocha inabalável, fortaleza, escudo e libertador, para aquele que nele se refugia. Ele adestra as mãos do justo para a peleja e os seus dedos para a guerra, e em todas as tarefas do conflito espiritual. No versículo 1 destaco: adestra as minhas mãos para a guerra. O salmista foi chamado a batalhar pela nação de Israel. Esta mensagem pode ser aplicada ao crente em Cristo, ao qual Deus convoca para a batalha espiritual contra Satanás, o mundo e a carne. Devemos estabelecer o reino de Deus proclamando o Evangelho no poder do Espírito Santo, derrubando as fortalezas de Satanás e conduzindo o povo à salvação em Cristo. A milícia que
depender do poder de Deus e do seu adestramento, será vitoriosa. No versículo 5 destaco: ó Senhor, desce. Deus exercitou o salmista a confiar nele para a peleja e para qualquer tempo de crise. Porém, o salmista precisa continuar a confiar em Deus para a batalha, porque ainda há muitos perigos a serem enfrentados. Uma vez salvo e batizado com o Espírito Santo, o crente continua dependendo de força e graça diária de Deus para enfrentar as batalhas da tentação e da luta espiritual que os que seguem a Cristo têm de travar. Buscar a face de Deus por ajuda celestial é uma necessidade constante de todos os cidadãos do reino de Deus. E por fim, o capítulo 145 destaca o versículo 2: cada dia te bendirei. O crente não deve passar só um dia sem louvar e agradecer a Deus por suas bênçãos e dons a nós concedidos. Ele é o nosso Criador, Redentor e Provedor. No versículo 8 destaco: benigno é o Senhor. Esse refrão tão repetido expressa o deleite de Deus em demonstrar misericórdia. Ao contemplar o sofrimento, ele se move à compaixão. Ele é tardio em irar-se ante os nossos delitos e prontamente manifesta sua misericórdia ao buscarmos seu perdão. E por fim, o versículo 18: perto de todos os que invocam. Todos que invocam a Deus em verdade, isto é, de coração sincero e reto, terão a certeza de que Ele está perto. Ele ouvirá a sua oração, santificará sua petição por socorro e efetuará o seu livramento. Que a leitura de hoje toque o seu coração em nome de Jesus. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você ouve, aprende, se alimenta da verdade. Amém e graças a Deus.